está começando mais um Questão de Saúde e hoje o nosso assunto são as famosas varizes. Quem conversa com a gente hoje está aqui a doutora Cíntia Schaefer. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Primeiro, então, explica pra gente como elas surgem, as famosas varizes. Pois é, na verdade, varizes, designando elas, são veias dilatadas e tortuosas que aparecem nas pernas, tanto de homens quanto de mulheres, mas a frequência é maior em mulheres, sim, mais ou menos 3 mulheres para cada homem. Isso por quê? Na verdade, a origem muito das varizes é a causa genética e hormonal. Então nós temos a classificação de varizes também, as varizes mais grossas e aquelas pequenas varizes que, como tu falaste, né, incomodam tanto as mulheres, que isso aí a causa mais é hormonal. E as maiores, as varizes mais tortuosas e grossas, a gente caracteriza como uma causa mais genética e hereditária. Essas pequenininhas, então, que você fala, são mais comuns, elas são divididas, né, em primária, secundária, e essas são as pequenininhas, lisinhas, porém escuras. Sim, na verdade essas varizes pequenininhas a gente chama de telangiectasias. E essas telangiectasias têm tratamento, normalmente elas não causam dano à saúde, mas causam um dano estético que com o tempo elas vão aumentando e as mulheres acabam não gostando, né? Doutora, então essas varizes maiores, grosseiras na pele, elas causam algum tipo de problema à saúde da mulher, da pessoa? Sim, na verdade essas varizes maiores têm como grande complicação a flebite e a trombose venosa e, claro, num estágio posterior vão evoluindo para a úlcera de perna. O que seria a flebite? É a inflamação da veia, que dá um vermelhidão na pele e causa muita dor, mas para ter isso também o paciente já tinha varizes volumosas e já vai se tendo alguns outros sintomas, né, que é como dor em peso, dor no local da variz, né, e outros formigamento, enfim. Claro que você falou assim que é uma causa muitas vezes hereditária, mas existe algum tipo de prevenção? Na verdade, Letícia, prevenção para as varizes a gente não tem. Como prevenção, a gente já faz o tratamento delas. Essas maiores, claro que ao longo da nossa vida a gente vai judiando um pouco das pernas e também causa das varizes. Então elas, como causa hereditária, mas elas podem aumentar quando a mulher gesta, né? Pelo peso, pelo aumento de peso e pela própria fisiopatologia da gestação, né? O aumento de peso por si só também acaba gerando varizes ou aumentando as que na pessoa que já possuía elas, né? E o sedentarismo também, isso aí a gente ressalta bastante, que a pessoa muito sedentária, que já tem uma causa hereditária de varizes, aumenta o peso e tudo isso leva a aumentar as varizes também, né? Então essa prevenção, além de tudo, também ajuda para a saúde em geral da pessoa. Sim. E como prevenção a gente não tem muito como prevenir as varizes, e sim uma forma já de tratamento, que daí tem vários tratamentos e depende, o tratamento muito a gente indica pelo tamanho da veia e pelo tipo de veia que essa pessoa tem. Antes de a gente entrar no tratamento, a questão da mulher usar salto alto todo dia também provoca varizes? Não, isso é um pouco de mito. O salto alto, ficar muito de pé, na verdade, isso não gera varizes, não, porque varizes já é um problema anatômico, que é hereditário, depende muito da ação hormonal. Então, esses fatores não causam, não, é mais um mito. E na questão, então, do tratamento, a mulher que percebe, então, que tem uma veia mais escura ou avermelhada, riscada na pele, já deve procurar, então, o especialista, como deve fazer? Normalmente o pessoal vem aqui no consultório nos procurando pelo problema estético, né? Mas isso também auxilia pra gente ver se tem algum problema para a saúde, algum dano que, na verdade, o paciente às vezes já chega pra gente e ela nem viu que o dano é um pouquinho maior do que apenas o estético, né? Isso também auxilia, ajuda nessa prevenção de problemas posteriores das varizes, né? E como é que seria, então, o tratamento em si dessas veias menores? Pois é, as veias maiores a gente acaba tratando cirurgicamente. Sim. Daí elas necessitam cirurgia. E essas veias pequenininhas, as que acabam dando aquele dano estético, a gente tem o tratamento da famosa secagem, escleroterapia de varizes, ou um tratamento mais moderno e com melhores resultados que a gente chama de CLACS,
criolaser mais crioescleroterapia, que em suma é feito aqui no consultório e a gente acaba fechando algumas veinhas azuis maiores que provocam essas veinhas, as famosas vermelhinhas que a gente não gosta. Então o paciente vem aqui, faz o laser, vai para casa, usa uma meia, é esse o procedimento? Como é que Não é é isso? necessário usar meia depois. Na verdade, o paciente vem aqui, a gente faz o tratamento de laser com resfriamento e a escleroterapia, que também são as agulhinhas que o pessoal conhece, injeção de medicação. A gente coloca alguns curativos na perna e a paciente sai daqui andando sem problema nenhum. E de repente vai sentir um leve desconforto no final do dia, mas no dia seguinte já está pronta para fazer até exercício. E quanto tempo depois saem todas as marcas? Pois é, as marcas, os famosos hematomas que ficam pela punção venosa, demora de 15 a 20 dias para sair. A pessoa então tem que se preparar, então se tiver algum evento, alguma coisa que vá mostrar... Vamos fazer quando não tem nenhum compromisso antes, quando não vai pegar muito sol, a gente pede uma restrição de 1 semana para sol, mais ou menos. E quando for o caso de cirurgia, como é que funciona? Na verdade, a cirurgia é um pouquinho mais complicado, porque daí o paciente vem aqui, a gente solicita os exames e daí, mediante os exames prontos, a gente pode sim marcar a cirurgia, que também normalmente ela é autorizada pelo plano de saúde, né? E pelo SUS também. Aí é feita de que forma? Tá, é internado, o paciente é internado, não precisa... Na verdade, agora a gente faz a gente tem duas técnicas para operar as varizes. A gente tem a técnica mais tradicional, que a gente acaba extraindo a variz pela cirurgia, com cortes um pouco maiores, e também tem a cirurgia por endolaser, que a gente acaba cauterizando esta veia cirurgicamente. Então o laser, na verdade, para as varizes, ele é utilizado de várias formas, né? Mas como que tira um pedaço da veia? Depois, como é que faz isso? Corta um pedaço e aí junta? Como é que faz isso? A gente não junta. Na verdade, como a variz é uma veia flácida, então o organismo acaba cicatrizando o pedacinho da variz que tá bom. Então a gente acaba extraindo só o pedacinho com agulha de crochê. A gente faz uma microincisão na pele, com agulha de crochê a gente extrai o trajetinho varicoso. E na verdade, quando a veia safena, que é uma das veias que ficam doentes e acabam provocando as varizes, a gente acaba cauterizando ela por endolaser no hospital, sim, com uma anestesia ou geral ou local, um bloqueio, que normalmente é da cintura para baixo, né? E o paciente sai horas depois da cirurgia. Você falou normalmente é da cintura para baixo, mas então para cima também? Não, é que o paciente, dependendo do caso, enfim, do que o anestesista vai avaliar, ele pode optar por uma anestesia geral. E a recuperação dessa cirurgia? Pois é, a recuperação de uma cirurgia que a gente só retira trajeto, sem retirar da safena, ela é bem boa. Não exige mais do que 1 semana de descanso, enfim. Mas o descanso não é ficar na cama, enfim, tu pode levar uma vida normal, só que não ficar muitas horas de pé, intercalar horas trabalhando, ou em pé e sentada. Né? E a cirurgia que a gente sim tem que tratar a safena, quando a gente flebo e extrai a safena, quando a gente tira a safena da perna, o traumatismo é maior. Então isso requer mais tempo de pós-operatório, de recuperação. Então normalmente vai levar de 1 mês ou mais. E a cirurgia por endolaser, a cauterização, 3 dias depois o paciente já está caminhando bem, né? E depende muito da atividade do paciente, né? Se fica muito tempo de pé, muito tempo sentado, se exige muito das suas pernas, né? E se não for a endolaser, fica alguma marca no corpo? Sim, sem o laser a gente acaba tendo que fazer mais incisões na perna. Com o laser a gente faz uma pequena incisão no tornozelo e pequenas incisões ao longo da perna que depois de uns 6 meses acabam nem aparecendo. Então, independente de onde estiver essa veia, vai pelo tornozelo?
Como é que funciona isso? Na verdade, essa veia que eu tô te falando é da safena. Então, anatomicamente, em todas as pessoas, ela se localiza do tornozelo até a virilha, na parte interna da perna. Então, é por ali que a gente acaba cauterizando. E tem a pequena veia também, que a gente tem a veia safena, atrás da perna. Nós temos 2 em cada perna. E a de trás, a veia safena parva, que a gente chama, ela é bem no meio da perna, da panturrilha, até o joelho. Que também a gente indica, quando ela está doente, a cauterização com o laser. E a pessoa não consegue deixar de fazer esse procedimento porque essas veias incomodam. Na verdade, o paciente, normalmente a mulher acaba nos procurando mais por estética, porque incomoda, não consegue usar uma saia, além de doer, né, a perna. E o homem, sim, o homem acaba nos procurando quando já não aguenta mais a dor. É um pouquinho diferente as indicações, né. Mulheres acabam procurando um pouco mais por estética também, né. Como é que a gente pode definir essa dor? Eu ouço falar porque não tenho, né? Mas enfim, é um cansaço, é uma dor, como é que é isso? Normalmente os pacientes referem uma dor em peso no final do dia na perna que melhora com a elevação dessas, né? Muitos pacientes sentem coceira, formigamento ao longo do trajeto varicoso e normalmente quando ela tá doendo, ela fica vermelha, o trajeto da variz já fica vermelha e tu sente um aumento do calor local. E por que isso daí? Porque quer dizer que o sangue não está circulando? Não, quer dizer que a parede da veia já está ficando inflamada por esse aumento da estase venosa. O que é a estase venosa? É essa lentificação, digamos que a lentificação dessa circulação, porque o continente da veia, ou seja, ela ficou flácida e ela aumentou o volume, então ela acaba comportando mais sangue e essa circulação fica um pouquinho lentificada, né? Então isso acaba gerando sim essa inflamação na parede da veia. Na verdade, agora a gente vai começar o tratamento de criolaser e crioescleroterapia. O tratamento, o laser é um pouco... Tá ótimo, então, doutora Cíntia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Questão de Saúde. Letícia. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. A gente vai aplicar a injeção de escleroterápico, na verdade, que é escleroterapia nessas veias maiores.